Senhor, irmãos. Tema de hoje é preparados para os dias difíceis. Estava até comentando hoje de manhã que o título é Preparados para os dias difíceis. Mas o que ele desenvolve na revista é como se fosse um ciclo. A gente se preparar para os dias difíceis nos prepararem para outros dias que virão. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre a vida do apóstolo Pedro. E eu confesso que eu fiquei bem contente quando eu soube o tema, quando eu peguei a revista, porque há um tempo já que eu tenho visto algumas coisas na vida do apóstolo Pedro e que eu tenho me identificado bastante, eu tenho percebido muitas atitudes que ele tinha e identificado na minha vida. E quando eu vi que o tema começa falando assim, teremos como pano de fundo a vida do apóstolo Pedro, eu já gostei, né? E depois quando eu vi o resto do que está escrito aqui no desenvolvimento, eu achei bastante interessante para a gente olhar. Então, eu vou dividir em 3 partes. A primeira foram o chamado e as experiências de Pedro. A segunda, o que Pedro pensava. E a terceira, o que Pedro descobriu e que Jesus sempre soube. Achei interessante a Andréia falar aqui hoje que Deus sempre sabe, mesmo que a gente não saiba. Na terceira parte, também vou citar um pouco disso. Então, eu vou começar falando das experiências, do chamado de Pedro, as experiências que ele teve. A gente vai usar bastante textos. Aqui no livreto ele sugere bastante versículos, então, se os irmãos não quiserem ficar procurando, porque vão ser bastantes, mas vai ser colocado, eu já passei ali para os irmãos poderem acompanhar. Então, a única coisa que eu inverti é que lá o texto de 1 Pedro estava no início, eu vou usar no final. O resto está na ordem que eu tinha colocado aí no papel. Então, em Marcos, no capítulo 1, versículo 16 ao 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, que é Pedro, e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que Pedro tinha um chamado de Deus. Ele foi chamado pelo próprio mestre, o próprio Jesus passou ali, viu ele e o irmão dele trabalhando, fazendo algo da rotina, uma coisa normal, assim como acontece com a gente está vivendo a nossa rotina, e Deus vem e nos chama, Jesus vem e chama. Então, o chamado de Pedro era um chamado verdadeiro, era um chamado legítimo, era algo que Deus mesmo tinha feito para a vida dele. E aí eu separei aqui algumas coisas que Pedro viveu, ou ouviu, ou presenciou, ou experimentou após esse dia. Então, depois que ele foi chamado para caminhar com Jesus, tiveram alguns acontecimentos que ele viveu, ou então que ele viu, pelo menos, ou que ele estava ali, ou que ele escutou, e esse a gente não vai abrir, obviamente, porque são muitos, mas depois, se alguém tiver interesse, eu anotei as referências de onde está. Então, a primeira coisa, ele testemunhou inúmeras curas, e uma delas dentro da sua própria casa, da sua própria família. Vai dizer o texto que Jesus chegou na casa de André e Simão, e a sogra de Simão, de Pedro, ela estava com febre, e Jesus, quando tomou ela pela mão, ela levantou a febre, deixou ela, e ela já começou a servi-los. E Pedro estava lá, ele viu isso acontecendo. Talvez antes, em qualquer outra parte da vida dele, ele não tinha visto uma coisa desse tipo. Uma pessoa que está com febre, de repente alguém segura na mão e a febre deixa a pessoa. Então, foi uma coisa que ele viu ali. Depois, ele ouviu Jesus ensinar acerca de muitas coisas. Eu coloquei como exemplo Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, que no início vai falar que os discípulos estavam ali com Jesus. Então, quando Jesus fala, Pedro está ali, então ele ouviu esse, entre muitos outros ensinamentos de Jesus. Ele viu mortos ressuscitarem. Coloquei como exemplo o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, que até no finalzinho vai falar que Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele no quarto, a não ser Pedro, Tiago e João. Então, Pedro era um dos que estava ali. Na hora que o milagre aconteceu, ele viu isso também. Ele constatou a autoridade de Cristo sobre os demônios. O exemplo aqui é o do endemoniado gadareno. Ele estava presente na multiplicação dos pães e peixes.
Ele viu Jesus andar sobre as águas e até arriscou sair do barco para tentar andar também. Ele presenciou a tempestade se acalmando quando Jesus lançou uma palavra. Ele esteve no Monte da Transfiguração. Então, e eu não peguei todas as experiências, escolhi algumas. Então, Pedro ele teve muitas experiências. Muitas coisas aconteceram, ele estava lá. E na nossa vida também é assim. A gente tem um chamado e depois a gente começa a ter a experiência. A gente vê milagre, a gente ouve palavra de ensinamento, a gente vê a autoridade que o nome de Jesus tem sobre os demônios, e a gente vai assim caminhando e vendo e ouvindo, experimentando coisas que antes daquele chamado a gente não tinha ouvido, a gente não tinha visto. Pedro também teve revelações através do Espírito de Deus acerca da pessoa de Cristo. João 6, do 66 ao 69, diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Em Mateus 16, 15 e 16, Jesus falando, né? Então ele diz, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Pedro foi chamado por Cristo, tinha vivido experiências com Cristo e tinha tido revelações do Espírito de Deus acerca da pessoa de Cristo. E todas essas coisas, elas são muito boas. Todas essas coisas, elas são para nos fazer crescer, elas são para aumentar a nossa fé, no caso, por exemplo, de ouvir o ensino, no caso de ver os milagres, os acontecimentos, são coisas para nos edificar. Só que aí agora a gente vai entrar na segunda parte, que é o que Pedro pensava. Porque por causa de tudo que ele talvez tinha vivido ali, ou experimentado, ou visto, ele achava que ele estava pronto. Ele achava que ele já estava no estágio assim, perfeito, ótimo. Né? E aí a gente vai ver alguns textos, e na verdade o livreto ele vai começar mais com esses textos que eu deixei para a segunda parte, que eu achei importante assim, a gente saber por que talvez isso passou pela cabeça de Pedro. Né? Por que ele achava? Porque, então a gente vai ver aqui, Mateus 16, do 21 ao 22, diz assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então Jesus está ali explicando o que vai acontecer, já para deixar eles preparados, avisando com antecedência, e Pedro chama ele num canto e repreende o mestre. Não, isso não vai acontecer. Então Pedro ele tinha na mente dele que pelo esforço dele, possivelmente ele poderia fazer aquilo não acontecer. Ele poderia reverter aquilo, ele poderia evitar. Outro texto, Mateus 26, do 31 ao 35, esse é o texto chave do livreto, diz assim, então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus de novo está falando, olha, está escrito, então vai acontecer. Foi profetizado, Deus já falou, e é agora que isso vai se cumprir. Eu estou avisando para vocês. E Pedro, em outras palavras, falou, olha, com os outros pode até acontecer, mas comigo não. Sabe aquela história? Na minha vida, eu não aceito isso, isso não vai acontecer. Na minha família não vai acontecer, na minha casa não vai acontecer. E Pedro ele tinha esse sentimento. Ele fala assim, ainda que todos te abandonem, eu não vou abandonar.
Eu nunca vou te abandonar. E aí Jesus falou, Pedro, na verdade você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro, em vez de ouvir isso e dar um passo para trás, ele fala, não, mesmo que seja preciso eu morrer, eu não vou te negar. Então Pedro, ele insiste naquela ideia de que ele estava pronto, de que ele estava preparado, de que ele estava até assim, conseguindo discordar de Jesus, porque ele já estava muito pronto. Em João 18:10, quando Jesus é ali levado para ser preso e crucificado, diz assim, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Então, no último instante, Pedro ainda tentou fazer alguma coisa ali para impedir que aquilo acontecesse. E uma coisa que eu quero comentar, que é um pensamento meu, interpretação minha, eu não acho que Pedro era mal intencionado. Eu não acho que ele falava as coisas para se aparecer para os outros. Eu não acho que ele pensava assim, na verdade eu tenho medo de morrer, mas eu vou falar aqui que não para ficar bonito. Eu não acho. Eu acho que Pedro ele acreditava de verdade que ele estava pronto. Quando eu leio, assim, a minha interpretação é que Pedro ele tinha muita confiança em quem ele era, muita confiança na força dele, muita confiança no que ele podia fazer. E essa é uma área perigosa, porque quando a gente começa a confiar muito no nosso controle, na nossa capacidade, no nosso poder, a gente vai descobrir que na nova vida com Cristo, essas coisas elas não têm muito valor. Porque mesmo que a gente tenha uma habilidade, se nós não estivermos andando debaixo da unção de Deus, aquela habilidade não serve para nada, para o reino de Deus. Mesmo que eu tenha muito entendimento, muita destreza, ou que eu saiba fazer alguma coisa, ou que eu tenha muitos talentos, ou que eu tenha muita força, se eu não estiver na vontade de Deus, se eu não estiver fazendo aquilo que Deus espera que eu faça, não vai servir para muita coisa. E Pedro estava pegando todo o talento que ele tinha, talvez aquele espírito, né, de lutar, porque na minha cabeça é assim, Pedro queria lutar pelo mestre. Ele queria defender, ele queria proteger, só que o que ele queria fazer era do jeito dele. O próprio Jesus estava falando, precisa se cumprir. E Pedro falava, não, mas eu não aceito, não foi assim que eu pensei. Então não vai ser assim, sabe? Às vezes a gente faz isso, põe na nossa cabeça, não, mas não foi assim que eu imaginei, então não é para o Senhor fazer desse jeito, vai ser do meu jeito. E Pedro, ele faz isso, e aí a gente vai terminar essa segunda parte. Então, o que Pedro pensava? Que ele tinha o controle das coisas, que ele estava pronto, e que ele poderia interferir na hora que ele quisesse, para que as coisas saíssem do jeito que ele quisesse. E a terceira parte é o que ele descobriu. E aí eu até coloquei aqui entre parênteses que Jesus sempre soube. Que quando a gente descobre alguma coisa, é a gente que descobre. Para Deus não é surpresa, não é novidade, não é uma nova descoberta, só é para a gente. E ele descobriu que ao contrário do que ele pensava, ele não estava tão pronto assim. Eu não sei se esse foi o dia, mas eu acho que foi um dos dias mais tristes e mais difíceis para a vida de Pedro. Está lá em Mateus 26, do 69 até o 75, que vai falar assim. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, não conhece esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. Seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Esse foi o dia difícil de Pedro. Esse foi o dia que ele descobriu que tudo aquilo que ele pensava sobre ele mesmo, que toda aquela prontidão que ele achava ter, não era bem assim. Esse foi o dia que ele percebeu que ele ainda precisaria progredir, que ele ainda precisaria crescer, que ele ainda precisaria ter algum tipo de processo na vida dele para chegar a ser quem ele já pensava que era antes. E aí o que o livreto ele destaca, e é uma frase que eu tenho pensado muito desde o ano passado,
é que no momento difícil, o que está dentro do nosso coração é exposto. Se o nosso coração está cheio de confiança, no momento difícil essa confiança vai aparecer. Mas se a gente ainda tem medo, se a gente ainda tem dúvida, se a gente ainda tem raiva, se a gente ainda falta um pouco de profundidade em entender quem Deus é, o plano que Ele tem, isso também vai ser exposto no momento difícil. E às vezes a gente nem sabe o que tem dentro da gente. Como Pedro, acredito eu, pela interpretação que eu faço quando eu leio, não imaginava. Mas Deus sabe. Na verdade, Deus sempre soube. Tanto é que Jesus lá atrás falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Então Jesus já sabia, Deus já sabia, quem não sabia era Pedro. E com a gente é assim. Antes desse ano de 2020, agora né, que a gente iniciou 2021, chegar, Deus já sabia tanto do que ia acontecer externamente, quanto do que havia dentro de cada um de nós. Então, quem descobriu, ou que está descobrindo, ou que vai descobrir, somos nós. Porque para Deus não é surpresa e não é novidade nenhuma. Eu comentei aqui de um livro que chama Vitória no Deserto, que eu li o ano passado, eu já comentei uma vez dele. E o John Bevere, que é o autor, ele tem um testemunho interessante, que ele fala assim que ele passou um deserto tão difícil, e ele começou a orar e falar para Deus assim, primeiro ele começou a ter sentimentos de medo, raiva, tristeza, e ele falou, era de um jeito, eu já tive medo, já tive raiva, eu já tive tristeza, mas ali era de um jeito que eu não tinha sentido. Era esquisito, era intenso. Ele falou que foi orar. E falou assim, Deus, por que eu tenho sentido essas coisas e eu não consigo nem controlar elas? Parece que é um sentimento assim que tá fora de controle. E diz que Deus falou para ele, você sabe como que o ouro é purificado? E ele falou, sei, o ouro é purificado quando passa pelo fogo. E aí Deus continuou e falou para ele, você consegue ver as impurezas que estão no ouro antes dele passar pelo fogo? Ele falou, não consigo ver. Ele falou, mas elas estavam lá? Ele falou, tava lá, eu só não estava vendo. Ele falou, é exatamente isso que está acontecendo com você. Esses sentimentos sempre tiveram aí, eu estava vendo, ele fala que Deus falou para ele, mas você não estava vendo. E agora que você está passando pelo fogo, eles estão aparecendo. Aí Deus falou para ele, qual que é a intenção de passar o ouro pelo fogo? É destruir o ouro? Ou é tornar visível o que não deveria estar ali misturado com o ouro para poder remover? E aí ele entendeu que aquele processo que ele estava passando era Deus fazendo ele passar por ali para trazer à tona coisas que ele tinha que nem ele imaginava e para que isso fosse tratado por Deus. Só que esse processo ele não é automático. Não quer dizer que porque eu estou passando pelo fogo, eu estou sendo provado, eu estou vendo os sentimentos que eu tenho, eles vão ser tratados. A gente precisa colocar as nossas questões, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos diante de Deus. Porque quem pode remover a impureza e permitir que termine o processo é Deus. A gente só pode tomar conhecimento disso, pedir que Ele tire. Ou a gente pode se apropriar dos sentimentos, não pode no sentido de liberdade para isso, mas é possível que a gente sinta, eu estou com muita raiva, agora eu vou ser uma pessoa amarga daqui para frente. Eu estou muito triste, agora eu vou ser uma pessoa de cabeça baixa daqui para frente. Eu estou com muito medo, agora eu vou ser uma pessoa que não me relaciono com ninguém daqui para frente. Então, a gente pode escolher descobrir a impureza e guardar ela, ou a gente pode escolher descobrir a impureza e apresentar para o Senhor para que Ele possa remover. Tem 3 considerações que estão no livreto que eu quero ler. A primeira fala assim, a pandemia veio revelar aquilo que realmente éramos, ou no caso somos, porque ela ainda não acabou, né? Segundo, o dia difícil deve servir para nos lapidar, nos aproximar mais dos verdadeiros valores do Evangelho de Jesus. Terceiro, Jesus hoje cruza seu olhar com o nosso para nos dizer, ainda que o galo cante na sua vida, eu sempre terei um plano para você. Esse terceiro eu acho muito bonito porque depois que isso acontece, depois que tem o dia difícil do Pedro, que ele nega o Senhor, Jesus vem e tem aquele texto bem conhecido, Pedro, tu me amas? E ele fala, eu te amo. E aí a gente sabe que tem 2 tipos de amor, mas
só fazendo aqui a menção do texto na forma que foi traduzido. Pedro, tu me amas, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus chamou Pedro lá no início, o que ele falou? Vem comigo e eu vou te fazer pescador de homens. Sabe o que Jesus está falando? Eu tenho um ministério para você que é de relacionamento com pessoas. Você vai trazer pessoas, você vai buscar pessoas, pescar pessoas. E depois que Pedro negou Jesus, chorou amargamente, se arrependeu, a proposta que Jesus tem para ele é: você vai cuidar de pessoas, apacenta as minhas ovelhas. Quando a gente passa pelo dia difícil, se a gente passa bem por ele, ou se a gente passa não tão bem, porque Pedro não passou nada bem, ele fez totalmente o que não era para ele ter feito, mas ele reconheceu, ele se arrependeu. O que Deus tinha lá para a gente no início do nosso chamado, ele continua tendo para a gente exercer. É lógico que não é imediato, é lógico que a gente vai precisar amadurecer, vai precisar crescer, mas o que Jesus tinha para Pedro lá no início foi o que ele tinha para Pedro depois. Falou: você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida do povo, faz aquilo que eu te chamei para fazer desde o começo. É interessante olhar, e agora eu quero ler um texto, e esse eu vou abrir. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 7. Se os irmãos quiserem ir encontrando, enquanto isso eu vou comentar algumas coisas. É interessante que Pedro nega Jesus ali, primeiro para 2 criadas e um tanto de gente que estava ali. Mas depois, quando ele se arrepende, quando Jesus fala com ele, quando ele recebe o Espírito Santo, em Atos, ele declara a fé dele em Jesus para multidões, para pessoas importantes, para a autoridade. Então, o Pedro que negou para um tantinho de gente porque tinha medo, agora ele estava desenvolvendo uma fé e uma confiança que ele falava até na frente das pessoas que ele sabia que tinham poder para prender ele. E no final da vida dele, conta a história, na verdade Jesus fala isso lá no Evangelho de João, que Pedro seria levado para onde ele não queria, né? E João vai falar que Jesus falou isso para dizer com qual tipo de morte Pedro ia glorificar o Senhor. E a história conta que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Isso foi uns 30, 35 anos depois desse dia, depois do início do ministério de Pedro. Então, o que Pedro falou lá atrás, olha, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, no fim da vida ele cumpriu. Só que ele precisou de um processo para chegar nesse nível que ele pensava que tinha e ele não tinha. O fato dele ter se confundido, vamos dizer assim, dele ter se enganado, dele ter pensado, já estou pronto, e não estava, não descartou o que Deus tinha para a vida dele, não descartou o propósito de Deus. E no fim da vida, ele entrega a vida dele, ele não nega ao Senhor e ele morre por causa disso. E aí eu quero ler 1 Pedro 1, do 3 ao 7, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As epístolas de Pedro, particularmente, eu gosto bastante. Eu acho que elas têm assim uma fácil compreensão do que ele diz. E o que eu admiro mais, que eu gosto muito de ver, é que se a gente lesse essa parte, a epístola que Pedro escreveu lá perto da morte dele, e a gente lesse a história de Pedro quando Jesus estava aqui em forma humana, e não falasse quem escreveu e quem é o personagem. Sabe aquele joguinho para ligar a coluna da esquerda com a coluna da direita? Eu jamais ia ligar a pessoa que escreveu essa epístola com a pessoa que negou Jesus lá atrás.
ou com a pessoa que achava que podia fazer tudo pela força dela. Mas é a mesma pessoa, na verdade, é o mesmo ser humano, mas agora ele tinha sido fortalecido pelos processos que ele passou, ele tinha sido edificado pelos processos difíceis, ele tinha se arrependido por ter confiado na própria força, por se achar autossuficiente, ele tinha se humilhado diante do Senhor, ele tinha recebido o Espírito Santo, ele tinha retomado aquele chamado que Deus tinha feito para a vida dele, e agora sim, nesse momento, ele escrevia isso com convicção. Olha, a gente até vai ser um pouco entristecido. Até vai acontecer, porque lá antes era, não, isso não vai acontecer. Agora, não, vai acontecer, vai ter coisas ruins, vai ter coisas difíceis, mas é só para provar que a nossa fé é genuína. É só para provar que a fé é verdadeira, ela é mais valiosa que o ouro e ela é provada pelo fogo, assim como o ouro é provado. E Pedro, ele termina a sua vida deixando essa lição para a gente. E eu acho muito valioso a Bíblia registrar todos esses momentos. Porque, assim como Pedro, a gente pode estar ou no início do nosso chamado, ou no meio da caminhada, ainda confiando um pouco nas próprias forças, ou já se reerguendo e começando a fazer do jeito que Deus quer fazer, ou talvez já numa parte de ensinar para os outros. Mas o que Deus tem para a nossa vida, basta a gente não abrir mão, basta que a gente deseje isso. Ele já desejou, ele já chamou, ele já confiou na nossa mão. Basta que a gente aprenda com os dias ruins. E eu quero terminar falando essas considerações que estão no livreto. Primeiro, que o dia difícil deve servir para nos lapidar. Não é automático. Não é porque eu vivi em 2020, 2021, que eu vou me tornar mais forte. Não. Mas eu posso permitir que essa situação me torne mais forte. É uma escolha. E o segundo é a frase que ele coloca: ainda que o galo cante na sua vida, Jesus sempre vai ter um plano para você. Então, ainda que a gente tenha reagido do jeito errado, talvez a gente não estava pronto, talvez a gente até estava pronto, mas não sabe o que vai vir pelo futuro, mas ainda que as coisas não tenham saído exatamente como a gente planejou, Deus ainda tem um plano para a vida de cada um de nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade, devolvo a palavra para o pastor Moisés.